Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguindo. Essa semana 7, a gente está dentro do livro de Levítico. E hoje a gente vai ler Levíticos 8, 9 e 10. Então, 8, 9 e 10 no livro de Levítico. 15 de fevereiro hoje, né? Nós já estamos na metade do mês de fevereiro. Meu Deus, o mês começou ontem. E esse feriado aí prolongado deu aquela esticada, né? Parece que a gente pulou já uma semana. Levítico capítulo 8 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e cestos de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, na qual pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-o com suas túnicas e cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins que a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que cobre e a coxa direita. Então do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e aos seus filhos: Cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro,
onde a deverão comer como pão, com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se complete os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro, por 7 dias, e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés. Capítulo 8 fala da ordenação de Arão e dos seus filhos, né? A família sacerdotal. Quando a gente fala de sacerdotes, a gente pensa que é toda a tribo de Levi, né? E não. O texto ele deixa sempre bem claro que é a família de Arão e os seus descendentes, então, que seriam os futuros sacerdotes, aqueles que fariam as propiciações pelo pecado do povo, né? Os levitas ficavam muito mais como auxiliares de todo o processo de sacrifício, de fazer todas as ofertas, eram auxiliares do sacerdote, eles não podiam fazer muitas coisas. E assim, Arão e seus filhos foram então aqui ordenados, né? Foi feito todo o ritual conforme o Senhor já tinha dito ali nos primeiros capítulos que a gente leu. Capítulo 9. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor, com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. E disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. E disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado, por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e os pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto, sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo, e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito. E Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Capítulo 9 fala dos sacrifícios que eles fizeram para que então o Senhor recebesse tudo aquilo que eles estavam fazendo na inauguração, né,
do serviço sacerdotal, o serviço de Arão e dos seus filhos e o trabalho levítico que começaria a partir de então. Nós lemos lá no finalzinho do capítulo 40 de Êxodo, né, que eles fizeram tudo o que precisava ser feito na construção do tabernáculo. E aqui nós estamos vendo a consagração dos sacerdotes e levitas. Aqui primeiro dos sacerdotes, né? Então eles oferecem todos os sacrifícios que foram prescritos pelo próprio Moisés, fazem todo o ritual para que Deus pudesse então começar, né, a estar ali no meio deles com a sua presença. Isso que aparece aqui no final. Capítulo 10, né, que é o nosso último texto de hoje. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer no lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e aos seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidas perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Capítulo 10 é uma discussão infinita, né, sobre essa questão de Nadab e Abiú terem morrido ali, né, perante o Senhor, diante de toda a congregação, diante de todo Israel, por terem levado o fogo profano, a palavra fala, né, em seus incensários. O texto vai falar que depois o Senhor dá uma palavra a Moisés para Arão, né, para falar para Arão de que ele não deveria beber bebida forte para entrar no santuário. Alguns teólogos dizem que foi isso que Nadab e Abiú fizeram, né? Eles estavam provavelmente bêbados, eles estavam embriagados e por isso fizeram as coisas de qualquer jeito, sem reverência, né? Sem sabedoria ali.
e além de tudo ainda pegaram fogo que não era o fogo do próprio altar para oferecer ao Senhor. Então, existem várias discussões teológicas sobre esse capítulo, mas o que a gente pode perceber é que a falta de reverência, de pureza, né, para fazer as coisas de Deus, pode trazer consequências sérias e difíceis para um homem ou uma mulher de Deus. Então, que a gente possa temer ao Senhor e fazer as coisas, né, segundo os seus mandamentos, segundo os seus propósitos, com toda reverência, com toda ordem e toda santidade que a gente deve ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quinta-feira para vocês. Amanhã a gente já está aí na sexta-feira dessa semana, graças a Deus por isso, né? Nós vamos caminhando, depois sábado e domingo, e a gente termina o livro de Levítico aí no meio da semana que vem. Lá para a próxima quarta-feira, quinta, né? Quinta-feira que vem, daqui uma semana. A gente já está terminando aí o livro de Levítico também. Para a honra e glória do Senhor, a gente vai caminhando aqui dentro da palavra nesse ano de 2024, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a leitura.